Meus irmãos, meus amigos, a partir do Salmo 3, no versículo 1 e versículo 2, nós iremos fazer a nossa reflexão de hoje. Leiamos Salmo 3, versículo 1 e 2, que nos diz assim: Confiança na salvação de Deus. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Pai nosso, Deus tremendo, Deus maravilhoso, aqui está a tua palavra, Senhor. Fala-nos neste momento, meu Pai. Dai-nos deste alimento eterno, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, meus amigos, é nos momentos de dificuldade que nós temos a noção exata de quem está do nosso lado. É nos momentos de dificuldade, de aflição, de perseguição, que nós temos esta convicção. E eu trago essa passagem do Salmo 3, que nós estaremos ao longo desta semana destrinchando todos os seus versículos, inicialmente o versículo 1 e 2, que retrata este momento aflitivo do rei Davi. E eu quero trazer ele para nós termos a noção exata de quem pode estar do nosso lado ou não. Observem, e nós vamos lá para 2 Samuel, capítulo 15. 2 Samuel, capítulo 15. Onde nós teremos a noção exata, de como nós podemos contar com o outro neste momento de dificuldade que Davi estava passando. E eu trago os versículos de 13 a 17 e o versículo 22 para ressaltar isto. Observe o que diz a palavra de Deus em 2 Samuel 15, 13, 17 e o versículo 22, que diz assim: Então, um mensageiro veio a Davi, dizendo: todo o povo de Israel está seguindo Absalão. Diante disto, Davi disse a todos os servos que estavam com ele em Jerusalém: levantem-se e vão fugir, porque não poderemos nos salvar de Absalão. Saiam o mais depressa possível, para que ele não nos alcance, lance sobre nós a ruína e passe a cidade a fio da espada. Então os servos do rei lhe disseram: eis que os seus servos dispostos a fazer tudo o que o rei, nosso senhor, determinar. O rei saiu e todos os de sua casa os seguiram. Deixou, porém, 10 concubinas para cuidarem do palácio. Quando o rei e todo o povo estavam saindo da cidade, pararam na última casa. Todos os seus servos passaram por ele. Também toda a guarda real e todos os geteus, 600 homens que o seguiram de Gade, passaram diante do rei. Então Davi disse a Itai: vá e passe adiante. E assim passaram adiante Itai, o geteu, todos os seus homens e todas as crianças que estavam com ele. Observem, amados irmãos, que o povo de Israel, na sua grande maioria, estava apoiando Absalão. Essa história eu
trarei a posteriori, né, contar toda essa história, porque Absalão chegou, neste momento, a ser o rei de Israel. Com N coisas que aconteceram na família de Davi, que todos nós sabemos que, a despeito de Davi ser um homem guerreiro, o rei, ungido por Deus Pai Todo-Poderoso, a sua vida pessoal, os seus relacionamentos foram terríveis, né? Os relacionamentos na família de Davi é algo assim que nos traz reflexões profundas, né? O porquê isso aconteceu na vida do rei Davi. Mas é algo que nós iremos tratar um pouco lá na frente. Neste momento, nós vemos aqui a excelência de um rei, a preocupação de um rei com seu povo, onde ele abre mão de estar com aquelas pessoas para, de alguma forma, ser uma segurança para ele, ser pessoas que estariam lutando lado a lado. Não, ele abre mão, ele quer que essas pessoas saiam imediatamente para não sofrer ou até mesmo morrer na mão de Absalão. Isso é algo de uma liderança que ama o seu povo, que ama aqueles que estão ali a servi-lo. E aqui eu quero trazer para uma aplicação em nossas vidas, que tem momento das nossas vidas, terá momento em nossas vidas, que nós temos que dar uma recuada. Foi o que aconteceu com Davi, quando ele diz assim: diante disso, Davi disse a seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levante-se e vamos fugir. Essa parte A deste versículo. Terá momentos em nossas vidas que nós temos que abdicar da nossa ação, sermos um pouco retroativos, temos que retroagir para termos resiliência nessa vida. Precisamos dar um passo atrás para que lá na frente possamos dar mais dois e avançar. Nós devemos pensar nisso em nossas vidas. Devemos recuar em determinados conceitos, em determinadas visões pessoais, nós devemos recuar. Agora mesmo, nós estamos passando um momento de dificuldade em nossa nação, em nosso país. E algo requer de nós nos recolhermos, voltarmos para Deus, orarmos, vermos quem é que está conosco nesse momento de dificuldade e entregar na mão de Deus para que Deus possa agir, né? Para que nós estejamos conscientes daquilo que nós queremos, né? Então eu, nesse instante, quero trazer essa passagem de dificuldade de Davi como algo pedagógico para a sua vida, para a minha vida. Um passo atrás. Temos que recuar. Vai existir momentos em que nós, como nós somos cristãos, sempre nós somos proativos. Somos pessoas que têm que estar em marcha o tempo inteiro. Temos que estar lutando, agindo. Mas mesmo diante de um recuo, nós também podemos agir na nossa comunidade, com os nossos irmãos e amigos, familiares, e estarmos nos pautando na palavra de Deus e, através dela e com ela, perseverarmos, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de fatos em que nós, quanto pessoas, não temos como agir, porém nós temos um Deus. Assim como ele preservou este povo com Davi, para lá na frente retomar o reino para Davi, isso vai ocorrer, e assim somos nós, né? Que temos que dar uma parada de vez em quando,
refletirmos naquilo que nós queremos, quais são os nossos objetivos, né? E seguir em frente. E os próximos versículos deste Salmo 3 vai apontar para isto. Mas nesse instante, neste momento, é o momento de deixarmos, onde Davi retirou todo o seu povo, todos os seus servos, para que não viesse a sofrer as consequências de uma tomada de reino que não estava de acordo com o que Deus queria. Mas Deus permite. Deus, em determinados momentos de nossas vidas, permite que algo nos venha para nos ensinar, para nos direcionar, para que nós tenhamos este momento de reflexão. O que nós somos, o que queremos das nossas vidas. E para tanto, os inimigos eles crescem de uma forma abundante, de uma forma célere. E nós devemos estar atentos a tudo isto, né? Não abrirmos das nossas convicções, porque nós somos servos de Deus e iremos perseverar. A perseverança dos santos é algo real na sua vida e na minha vida. Iremos perseverar, mesmo diante das dificuldades. Que Deus possa nos abençoar e fazer com que essa palavra seja algo profundo no seu coração e na sua mente, para a honra e glória tão somente do Deus que nós amamos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, auxilia-nos, Senhor, diante das dificuldades, diante dos empecilhos, Senhor, diante do crescimento do inimigo contra cada um de nós pessoalmente que lidamos com o Evangelho, Senhor. Que nós possamos ter resiliência, que nós possamos amar ao próximo e não as suas ações malignas, meu Pai, que haja uma distinção clara entre amar a tua criatura e odiar, repugnar as suas ações demoníacas, meu Pai. E para tanto, precisamos sim do Consolador, do Espírito Santo, para nos guiar, para nos dar o norte, em honra do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos e irmãs, até a próxima, se assim Deus permitir.